nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. E aí, galera, como vocês estão? Eu tô péssima, porque, hoje é quinta. É verdade. Ontem à noite, eu tava limpando a casa, eu passei a noite inteira achando que era sexta. Tipo, que no outro dia ia ser sexta. E daí eu acordei hoje feliz da vida que era sexta, e meu dia ficou ruim rapidamente, porque era quinta. Então, tipo, eu tô vivendo um dia extra, entendeu? Nossa, que doideira, porque ontem meu marido chegou pra mim... Tá cansativo. Ontem meu marido chegou pra mim assim, hoje não é terça? Aí eu, não, hoje é quarta. Aí ele, nossa, eu tinha certeza que era terça. O que tá acontecendo com a timeline? Você com o dia mais, ele com o dia menos. Mas como diz o George Carlin, amanhã eu tô certa de novo. Amanhã tudo entra nos eixos. É verdade. Mas foi, sabe quando você leva um soco na cara, assim, e você acorda, ai, sexta-feira, que delícia. E daí você chega no trabalho, descobre que é quinta e você tem várias coisas de quinta-feira pra fazer. Sim. Não, e sempre que a gente grava de quinta-feira, a gente tá mais alterada. De segunda a gente tá bem mais vibes. Nossa, a gente tá exausta. De segunda a gente tá feliz ainda. A gente tá tipo, começamos a semana bem, olá, ouvintes. Quando a gente grava de quinta, a gente já tá num nível de emputecimento. Tá as duas embucetadas louca. Essa semana foi um caos pra gente. A gente só reclamou. A gente não falou uma com a outra sobre absolutamente nada que não tenha sido, nossa, que semana arrombada, nossa, que semana filha da puta, nossa, não acredito que isso aconteceu, nossa, eu tô muito revoltada. Foi toda a nossa conversa, a gente não cantou uma bela canção, a gente não falou, oi, eu te amo, tudo bem? Lembra de mim? A sua amiga? Nossa. Não, a gente só falou, cara, que semana arrombada. Ai, me perdoa, eu devia ser mais positiva. Não, eu tô o cúmulo da negatividade essa semana, então eu não posso reclamar de nada. A gente alimentou. Não é sempre que a gente consegue ser vibe, gente, não é sempre. Eu tento manter a alegria na medida do possível, mas tem semana que só não dá, sabe? Tem semana que é foda. Mas é isso, gente. E eu acho que a gente tá emputecida porque a gente sabe o que tá vindo. Também. Mas antes da gente chegar na parte ruim, vamos chegar na parte boa, gente. Recados. Sim. Faz muito tempo que vocês falam que é pra gente entrar ao vivo. A gente ouviu vários pedidos, já falaram pra gente até criar conta da Twitch pra fazer e tal, e zaz. E a gente decidiu que é chegado o momento, gente. É chegada a hora. É chegada a hora. Então é com muita alegria que a gente vai anunciar um novo programa do Patramada Criminal, gente. Yay! Dê o nome, Nath. Você que escolheu esse nome. Qual que era? Matinê do Pátria? É Matinê do Pátria, sim. Ah, tá. Pode ser Matinê das Tias também. O que você prefere? É porque eu achava que era Matinê Criminal. Daí eu falei, não, acho que não é esse. Eu que sugeri, eu que esqueci já. Gente, Matinê do Pátria. Domingo, dia 22 e domingo, dia 29 de setembro, nós entraremos ao vivo, gente. Ao vivo mesmo. Ao vivo mesmo, entraremos ao vivo no YouTube, no mesmo horário que teríamos vídeos, teremos a Matinê do Pátria, eu e a Renata tomando um cafezinho e falando groselha. E qual que vai ser o tema, Renata? Tema, gente, vai ser um tema muito importante pra gente, que são vocês. Pro Brasil, são vocês. Como assim, né? Renata, como assim? O que a gente fez? A gente criou... A gente vai descobrir os podres de vocês e falar pra todo mundo. A gente criou um formulário. Esse formulário, agora que vocês estão ouvindo, esse formulário já vai estar no nosso link da bio. É só abrir o nosso perfil no Instagram, lá, o PA Criminal, e clicar nesse link. Nesse formulário, vocês vão ter 3 opções. Vocês podem fazer uma fofoca qualquer, a gente não precisa nem ser de vocês, pode ser fofoca de tio, de primo, de amigo, de conhecido, qualquer fofoca, vocês podem contar uma fofoca, então sabe essas fofocas que você quer muito dividir com alguém, mas você não pode? É isso. Porque não vai pegar bem, ou porque sua família vai ficar brava com você pode compartilhar com a gente anonimamente, o formulário é anônimo, a gente não recebe nenhum dado seu, a gente não recebe seu e-mail, a gente não recebe seu nome, a gente não recebe nada, você só coloca lá o que você quer, comenta que a gente te escuta e manda, é isso. Ou você pode fazer uma confissão também, sabe? Tipo as confissões do Reddit que a gente viu. Uhum. Uma coisa assim que você quer abrir pro mundo e você não quer que ninguém saiba que é você, mas você quer que o mundo saiba e que a gente leia. Você pode fazer uma confissão. Ou você pode pedir um conselho.
Isso. E vocês sabem que a gente é muito sábia. Então, a gente tá aqui pra dar os melhores conselhos. Eu acho que não vai ter muito conselho, mas se vocês quiserem pedir, assim, eu não me responsabilizo pelo que eu e a Natália vamos te aconselhar. Não, a gente não toma responsabilidade nenhuma, mas o conselho, com toda a nossa sabedoria, entendeu? Com toda a nossa seriedade e comprometimento, a gente vai dar. E é isso, gente. Então, assim, é super simples o formulário. Você só marca lá se você quer contar uma fofoca, uma confissão ou um conselho. E embaixo tem pra você escrever. É só isso. E aí nós vamos ler isso que vocês nos mandarem ao vivo. Anônimo, gente, tá? Ninguém vai saber que é você. A gente não vai saber que é você. E a gente não vai falar nome, telefone, endereço, e-mail, nada. A gente nem vai ter essas informações pra dar, né? Não tem. Por isso que a gente achou melhor fazer por formulário. Com o formulário, a gente garante que o anonimato de todo mundo. Tipo, 100% de anonimato. Você coloca lá, a gente acha que vão vir coisas diferentonas dando essa ferramenta aí. Vamos ver. Eu tô animada, confesso que eu tô animada. É um experimento. É um experimento. É um experimento, a gente não sabe o resultado, a gente não sabe se vai dar bom, a gente não sabe se vai ser um sucesso, se vai ser um fracasso, se vai ser um flop, se vai ser um mico. A gente não sabe. A gente vai entrar às 11 da manhã do domingo dia 22 e domingo dia 29 e a gente vai deixar rolar. E vocês vão embarcar com a gente nesse flop ou sucesso. Vamos ver o que acontece. E vamos ver, vai que a gente conta a sua história lá ao vivo e você entra pra ver a gente contando isso. Você pode ver a nossa reação à sua história, gente. Exato. Então, já sabe o que fazer, vai no nosso Instagram, vai no link que tem na bio, preenche o formulário anonimamente e a gente se vê no dia 22 e dia 29. Yes, é isso. E essa era a parte boa, gente. Preparem seus corações, preparem seus estômagos, porque hoje o dia promete. Mas antes, deixa eu começar o meu discurso do Oscar aqui. Gente, esse caso foi muito pedido, mas muito pedido por vocês. Na verdade, muito pedido. Tanta gente mandou que aí eu finalmente abri, e aí já era, gente. Eu abri a primeira matéria, eu sabia... eu já prometi 2 vezes que eu não ia mais fazer casos pesados. E sempre acontece, às vezes não tem jeito. Eu começo a ler, se o caso me pegou. No que eu comecei a ler, eu pensei, não tem jeito, eu vou ter que fazer essa história, eu vou ter que entrar nessa história, para o bem ou para o mal. Eu abri a primeira matéria que mandaram pra mim e eu falei... Não, eu não consigo, eu não tenho força nesse momento. Eu não tenho. E daí você mandou uma mensagem, você vai fazer esse caso? Eu falei, eu não consigo fazer esse caso. Eu não consigo. Tipo, eu consigo sentar e ouvir você falar e gravar, mas... O trabalho de pesquisa, eu acho que às vezes a gente... eu acho que às vezes algumas pessoas não entendem isso, gente, mas o trabalho de pesquisa, de você sentar e ficar com o caso durante 10, 12, 20 horas na frente do computador, pesquisando cada detalhe do caso, aquilo te drena de uma forma e tem caso que acaba com você. Sim. Então eu falei, eu consigo gravar, eu consigo ouvir, mas eu não consigo mergulhar nesse caso. Eu não consigo ver todos os detalhes e ficar pensando nele e no que eu vou falar durante e você fica, é difícil dias. Porque você fica pensando no caso, né? Você fica, você leva... E você fica pensando no que você vai falar, em como você vai apresentar, em como você vai escrever o roteiro, e aquilo consome o seu dia inteiro. Não, e fica com você mesmo. Não, eu gostaria que fosse, tipo, você desliga o computador e saiu da cabeça, mas não é assim, infelizmente. E esse caso é muito pesado. Muito... Então já fica o alerta gatilho também. Fica, todos. Todos. E, meu Deus, a gente vai falar hoje de uma heroína. Uma mulher que é uma heroína. Sim. Mas que história. A primeira pessoa que mandou mensagem pra gente sobre esse caso foi a Fernanda Simas. Ela, inclusive, mandou pra gente uma matéria veiculada na imprensa italiana 1 ou 2 dias antes do caso estourar. Pouco tempo depois, esse caso também foi recomendado via direct pela Vittoria Zizmer, pela Paula Santana, pela Natasha Labastia, pela Adriana Neitzel, pela Marcela Maranho e pela Jordana Barbiero. E também foi enviado no nosso grupo do Telegram pela Mônica Tomás. Ei, Mônica. Yeah! E teve muito mais gente aqui, realmente, eu fui me perdendo nas mensagens, assim, eu achei... Essas foram as pessoas que me indicaram que eu achei quando eu finalmente decidi fazer o caso e fui voltar pra agradecer todo mundo, né? Então, eu quero dedicar esse episódio pra todas vocês que me recomendaram e pra todas as outras pessoas que
recomendaram e eu perdi as mensagens. Entrou muita coisa, principalmente depois que a gente fez os episódios 200 e 201. Então eu perdi muita mensagem, né? Muita conversa, porque foi entrando coisa em cima. Mas é dedicado pra todos vocês que pediram, gente. A tia demorou um pouco pra olhar, mas depois que a tia olhou, a tia fez. Gente, como fontes, eu usei o livro EGCC de Tapele Papá. Ele foi escrito pela Caroline Darian. Eu vou falar o nome dela aportuguesado, porque seria Caroline Darian, mas ela é francesa, né? E o título, né, EGCC de Tapele Papá, quer dizer, e eu parei de te chamar de pai, em português. Além do livro, eu usei matérias do Daily Mail, da BBC, da Al Jazeera, do G1, do Globo, do Diário do Nordeste, da Folha de Pernambuco, da Wikipedia, do The Independent, do The Guardian, do LA Times, da CBS News, o Le Monde, La Dépêche, o ParisMatch.com, o France Info, a BFM TV, que é um dos principais conglomerados de notícia da França, Global News, Le Point, Mesinfo e The Telegraph. E os canais do YouTube El Financeiro Bloomberg, AFP, que é o canal de uma emissora estatal francesa de televisão, e o canal de um programa de variedades francês chamado Ça commence aujourd'hui, France Télévision. Bom, gente, como vocês já devem ter imaginado, eu trouxe hoje o caso da Gisèle Pelicot, que é um caso cujos detalhes chocantes estão sendo manchete em jornais do mundo todo, gente. Esse caso tá repercutindo muito, ainda vai repercutir muito, porque o julgamento vai até o final do ano. Então a gente ainda vai ouvir muita coisa. Então eu também quero deixar bem claro que o que eu vou trazer aqui é um compilado em 2 partes, porque deu muita coisa, não coube uma parte só, de tudo que a gente já sabe até agora. Mas como vocês vão ver, a gente não vai descobrir muita coisa. Então provavelmente um update vai ser necessário. Antes de contar a história da Gisèle, e na verdade pra contar a história da Gisèle, eu decidi começar pela história da Caroline, que é a filha dela. É a Caroline, a autora do livro que eu mencionei nas minhas fontes. E esse livro foi publicado em 2022. O que acontece, né? Quando o livro foi publicado, a Gisèle ainda não tinha aberto mão do direito dela ao anonimato. E por conta disso, os nomes dos envolvidos no livro foram trocados. Inclusive, a própria Caroline, o nome dela não é Caroline Darian. Ela tem outro nome. Mas como quando ela lançou o livro, ela lançou com esse nome, hoje ela tá usando esse nome pra falar na mídia. Tá. Então, vocês vão reparar que eu fiz isso também na narrativa, né? A Gisèle disse em várias entrevistas que ela quer que a identidade dela seja conhecida, até porque nas próprias palavras dela, porque como você falou, essa mulher é uma heroína mesmo, eu fico até arrepiada de falar dela. Ela diz que como ela não é a pessoa que precisa sentir vergonha de nada, ela quer que o nome dela seja conhecido, e eu concordo total e absolutamente com ela. Então, eu acho que se você tem saúde mental pra fazer isso, sim. Se você tem força pra fazer isso, eu acho que é louvável. Porque o que ela falou, tipo, eu quero que todas as mulheres vejam a minha história e saibam exatamente quem eu sou. Isso isso é muita força pra uma mulher, sabe? A força que ela teve é uma coisa, a gente vai falar bastante disso, uma coisa que eu não consigo imaginar. Eu fiquei bem mal com esse caso, eu tô com insônia, não sei, eu acho que até fiquei doente porque eu tô sem dormir tem um tempo já. Mas, resumindo, ela diz que ela não é a pessoa que tem que sentir vergonha de nada, ela tá absolutamente certa. Então eu vou usar o nome real dela. E eu vou usar o nome real do marido dela. Mas a Caroline, eu vou continuar chamando de Caroline. Porque como ela tá se apresentando. Sim. E porque ela tem optado por aparecer na mídia usando esse nome. E eu não vou citar o nome de mais ninguém da família, porque a única coisa que elas pediram, as duas, foi que a privacidade da família seja respeitada nesse momento. E quem sou eu pra ir contra isso, sabe? Claro. Então eu não vou falar pra ninguém onde achar. Ninguém precisa saber, não é uma informação necessária. Beleza? Ok, gente, vamos falar da Caroline. Quem é Caroline, né? Caroline Darian é uma mulher de 45 anos, casada, mãe. E ela descreve os primeiros 42 anos da vida dela como absolutamente felizes, comuns e tão privilegiados que ela fala que às vezes eles eram até meio boring. Meio chatos. E sobre isso ela diz, você não sabe o valor de dias monótonos até que você os perde. Nossa.
Eu não tinha pensado, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, me marcou muito essa frase dela, ela fala isso no livro. Que você começa, que ela lembra, às vezes ela fala muito assim, o livro é bem curtinho o livro, é o depoimento dela, e ela conta como é que começou o dia dela quando ela recebeu a notícia, e ela fala muito, tipo, como ela olha pra trás e pensa, nossa, como eu era abençoada por ter passado grande parte da minha vida vivendo assim, sem nem me dar, como eu deveria ter valorizado mais esses dias, sabe? Por quê? Porque a monotonia dos dias dela se encerrou no dia 2 de novembro de 2020, quando uma ligação chegou como um ciclone pra transformar a vida dela e da família dela pra sempre. Tá. Eu acho que ninguém, sei lá, eu nem vou falar muito porque eu não consigo imaginar como deve ter sido pra ela. Ninguém nunca tá preparado pra isso. Não. Ela disse que o dia dela começou normal, ou o mais normal possível, porque a gente tá em 2020, né, pra um mundo no meio ao caos da pandemia. As aulas presenciais tinham acabado de ser retomadas na França e ela precisou mandar o filho, que tinha 6 anos na época, pra escola usando máscara. E ela chegou a postar uma foto do filho com a máscara, né, nas redes sociais, e o pai dela, o avô do menino, comentou: "Ai, meu pobre menino, seja forte, com amor, vovô." E a Caroline viu, achou fofo e curtiu o comentário. E essa foi a última interação que ela teve com o pai. Ela voltou da escola, né? Levou o menino da escola, voltou, pegou um café, sentou na frente do computador, começou mais um dia. Ela tava trabalhando de casa, e-mail, call, almoço. A rotina do trabalhador em home office, gente. Sim. O dia seguiu como qualquer outro, até que às 8h25 da noite o telefone tocou. E era a Gisele, a mãe dela. E a Gisele perguntou: "Você tá sentada? Porque eu preciso te contar uma coisa." O primeiro pensamento da Caroline foi no pai, o Dominique Pellicot. Por quê? Porque a gente tá falando, de novo, gente, contexto de pandemia. Ele era um homem considerado obeso, com mais de 100 quilos. E com 68 anos de idade e um histórico de problemas respiratórios, ele estava enquadrado em vários grupos de risco nesse período tenebroso da história da humanidade, né? Então, na cabeça dela, o pai dela ou estava internado por conta do Covid, ou tinha falecido. E ela diz que nesse momento, ela pensou no filho e em como dizer pro filho dela que o avô tinha falecido. Porque eles eram muito próximos, a família toda era muito unida. Sabe aquela família que nas férias de verão vai todo mundo pra casa dos avós? Era Sei. essa família. Então, ela já Puta. tava pensando no filho dela, como que o filho dela ia reagir a essa notícia. Então, sabe quando você tá no telefone? Eu acho que todo mundo que já recebeu uma má notícia por telefone sabe esse sentimento, quando você ainda não recebeu a notícia e você tá se preparando mentalmente, que seu estômago embrulha, que a sua garganta seca e você fica... Passa 1000 notícias ruins na sua cabeça. É. E nisso, ela já falou: "Mãe, eu tô sentada, pode falar?" E a Gisele disse: "Seu pai está preso." Ela ficou incrédula. A reação Como dela assim? imediata foi de alívio e choque. Alívio porque ele tava vivo. E choque porque ela perguntou: "Gente, o que aconteceu?" Tipo, as pessoas mal estão saindo de casa. O que ela pensou foi acidente briga de trânsito, um acidente, algum mal-entendido Sonegação na de rua. imposto. Uma coisa, podia também. A gente vai falar disso também, porque, enfim. E a resposta da Gisele foi uma coisa tão impensável que, por um momento, a Caroline achou que ela tivesse ouvido errado. E ela falou: "Passei o dia todo na delegacia. Seu pai me drogou para estranhos me estuprarem. Tive que ver fotos." Cara, É. a sua mãe falando isso sobre seu pai. O primeiro impulso da Caroline foi negar e dizer: "Mãe, você tá enganada." E a gente vai falar sobre por que ela pensou isso um pouco mais pra frente. Guarda essa informação. Não vamos julgar Caroline, porque ela tinha um motivo pra agir dessa forma. Porque ela falou: "Mãe, você tá enganada. Não foi isso que aconteceu." Com certeza foi algum mal-entendido, não se preocupa, a gente vai conversar. E a resposta da Gisele foi categórica. Ela chama ela de Carro, que é uma abreviação em francês, né? Ela falou: "Carro, é verdade. Eu tive que olhar algumas fotos na delegacia. Eu achei que meu coração fosse parar de bater." Mana. Bom, antes de mais nada, vamos voltar e entender o que aconteceu pra gente chegar até essa ligação. O que aconteceu?
Em 2 de novembro de 2020, o Dominique Pellicot, na época com 68 anos, foi para um supermercado e começou a filmar debaixo das saias de pelo menos 3 mulheres que estavam fazendo compras. Uma dessas mulheres percebeu e chamou a segurança do supermercado. E o segurança do supermercado chamou a polícia. Ótimo. Ele foi fichado e aí os policiais descobriram que ele já tinha uma passagem na polícia por ter feito a mesma coisa em um Carrefour na região metropolitana de Paris em 2010. Meu Deus. Entretanto, na ocasião, ele foi liberado depois de pagar uma multa e nunca ninguém ficou sabendo. A família dele nunca ficou sabendo disso. Ele entrou e saiu. O que a família dele achou é que ele tinha se enrolado no mercado. É Paris, trânsito. Nunca deu em nada. Por conta disso, como era uma reincidência, ele foi detido por 48 horas e em decorrência da natureza do flagrante e da reincidência, como a gente falou, o telefone dele e o que estava com ele no momento, que era o telefone e a câmera digital, foram apreendidos e investigados. A princípio, o que a polícia achava? Qual era a expectativa da polícia? Abrir o telefone dele e ver um monte de foto de debaixo de saia de mulher em vários estabelecimentos diferentes. Acharam que ele era só um cara estranho do mercado, um cara creepy. O tarado do mercado, né? O tarado do mercado, o cadeirudo do mercado. O que por si só já é um crime grave o suficiente, porque é só que me faltava você não poder ir no mercado, comprar uma batata, que vai ter um homem enchendo o saco filmando embaixo da sua... Eu já tô puta aí. Eu já me exaltei. Sim, é nojento. É um comportamento bizarro e nojento. 68 anos, meu senhor! Pelo amor de Deus, sabe? É nojento. É nojento em qualquer idade. É um comportamento que... Gente, é muito estranho. Eu não sei o que homem tem na cabeça. É nojento em qualquer idade, você tem razão. Eu que tô aqui sendo é um comportamento nojento. É estranho demais. Não, é nojento e é estranho. Porque a pessoa não tá interessada em você sexualmente, a pessoa tá interessada em invadir a sua privacidade. É isso mesmo, ela quer te invadir, ela quer te molestar, ela quer te assediar, ela não é nem o sexo que é o objetivo, né? É a invasão. É a invasão. Então, gente, essa era a expectativa da polícia, o que já seria um crime grave o suficiente. Entretanto, imagina o choque da polícia quando eles viram um monte de foto e um monte mesmo. Um monte de fotos e vídeos de uma mesma mulher desmaiada, sendo supostamente estuprada por diversos homens diferentes. Oh. E aqui eu tô dizendo supostamente porque nesse primeiro momento a polícia não sabia se era algum tipo de kink compartilhado ou se era uma pornografia caseira. Eles sabiam o que eles estavam vendo, mas... eles não tinham nenhum contexto. O contexto eles não sabiam. Porque podia ser, gente. Podia ser uma atriz. Podia ser um casal que curte esse tipo Podia ser um casal que curte. Podia ser um kink. Ela podia fingir ali, né? Um fetiche que eles têm juntos e é tudo consensual e estamos desapontadas, mas também não julgamos. Ou julgamos, mas também... Gente, se todo mundo é adulto e sabe o que tá fazendo e tá fazendo, seja feliz, é isso. Tipo, sabe? Então, aí o que a polícia fez? A polícia decidiu interrogar ele pra tentar entender o que era aquilo. Qual que é o lance? Ele tava tão nervoso na delegacia que ele não tava conseguindo falar. Ele afirmou que a pessoa nas imagens era a esposa dele, a Gisele Pellicot, mas naquele primeiro momento, ele estava tão nervoso que ele só conseguia falar isso. A Gisele foi então chamada à delegacia, e na ocasião, os policiais explicaram o que tinha acontecido no mercado, e eles não falaram diretamente para ela, naquele momento, o que eles tinham visto. E eu achei que isso foi... Não sei se é alguma estratégia, não sei o que é, mas eu achei que foi delicado da parte deles, porque ninguém quer começar com uma notícia dessa, sabe? Eles foram meio que perguntando... Gente, como é que você fala isso pra uma mulher? Como é que você fala isso? Como é que você elabora essa sentença e fala, olha, a gente acabou de pegar o seu homem de 68 anos no mercado, invadindo a privacidade, molestando mulheres. E daí... essa não é a pior notícia que você recebeu hoje. Que desespero. O que a polícia fez? Primeiro, a polícia perguntou como é que era a relação dos dois. E ela disse que era boa. É isso que me quebra também, sabe? Ela disse que a relação era boa, que ele era um bom homem.
E depois, eles perguntaram como era a vida sexual deles. Perguntaram, por exemplo, vocês já fizeram troca de casais? Vocês já fizeram menages, né? Sexo 3? E ela negou, ela falou que inclusive eles eram bem, assim, conservadores na cama, né? E aí, o que eles fizeram? Eles só abriram o computador e mostraram pra ela a foto de um casal em uma cama. E no início, a própria Gisele também achou que fosse tudo um mal-entendido, porque ela não reconhecia as pessoas da foto que a polícia mostrou pra ela. Ela chegou a achar que alguém podia ter invadido a casa. Mano. Porque o que ela viu na foto? Ela viu uma foto, tá, gente? Ela viu uma mulher, obviamente adormecida, e um homem desconhecido por trás dela em um ato sexual. E aí, ela começou a olhar, a polícia deixou ela olhar a foto. E perguntou se ela reconhecia as pessoas da foto. E ela disse que não. Ela não se reconheceu? Não, ela não se reconheceu. Por quê? Ela começou a olhar e ela viu que era ela, mas ao mesmo tempo não podia ser. E eu acho uma coisa muito doida, porque você vê que as pessoas, não é só ela que tem essa sensação. E eu imagino que deve ser por quê? Ela fala que ela olhava e ela sabia objetivamente que era ela, mas ao mesmo tempo não podia ser, porque ela não sabia quem era a pessoa que estava com ela na foto. E mais bizarro ainda, ela nunca tinha usado as roupas da foto. Ela estava com roupas que não eram dela. E ela informou isso à polícia. Ela falou, olha, eu entendo que sou eu, mas eu não reconheço essas roupas e eu não reconheço. Ela tava confusa. Ela não tava conseguindo... Sim, e eu acho que o seu cérebro vai tipo, gente, isso é uma montagem, isso é uma brincadeira de internet, isso é alguém maldoso querendo chantagear meu marido. Isso é alguém maldoso querendo chantagear meu marido, querendo chantagear minha família. E aí, a polícia pediu pra ela confirmar se aquela câmera dela. Ela confirmou. E se a mesinha de cabeceira era dela. E ela confirmou. E a princípio, ela não quis ver mais foto. Ela falou, não quero mais ver. Mas o policial informou que, infelizmente, ele precisaria mostrar mais algumas imagens pra ela. E ela fala que quando ela vê a segunda foto, foi como se as peças de um quebra-cabeça que estava se montando na cabeça dela por anos finalmente passassem a fazer sentido. E pra entender como a gente chegou até aqui, a gente tem que voltar pro início e preparem seus corações, porque a jornada vai ser difícil, tá, gente? Eu já tô com o olho cheio de lágrima e ainda não tem nem meia hora de podcast. Vamos lá, gente. O Dominique Pellicot nasceu em 27 de novembro de 1952 em Quancy-sur-Sénart, que é uma cidade francesa localizada a 25 quilômetros a sudeste de Paris. Quando ele se formou na escola, ele fez um curso técnico de eletricista e seguiu carreira na área por algum tempo, para depois começar a trabalhar como agente técnico de vendas de alarmes de incêndio e equipamentos de informática. Ele teve um período na vida dele também que ele trabalhou como corretor imobiliário e tal, mas isso também, eu não sei muito bem a época, mas essa informação é importante para depois. E eu acho que tem até um motivo pra eu não saber a época, porque eu acho que a gente vai ficar sabendo mais disso durante o julgamento, que a gente não sabe ainda, mas na parte 2 vamos voltar aí. Mas tudo bem. Foi quando ele estava trabalhando como técnico de vendas de alarmes de incêndio e equipamento de informática, em 1971, que ele conheceu a Gisele. Quando ele tinha 19 anos e ela 18. Eles se casaram em abril de 73 e juntos tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E por décadas, a família viveu uma vida absolutamente normal em uma cidade da região metropolitana de Paris chamada Villers-sur-Marne. Nessa época, enquanto eles moravam lá, o Dominique trabalhava para uma empresa estatal, né, francesa chamada Électricité de France, onde a Gisele também trabalhava como gerente de negócios. Então, os dois trabalhavam, os dois tinham bons cargos. E a vida seguia, gente. E assim, muito embora o casal tivesse bons empregos e bons salários, a vida financeira era complicada por conta do Dominique, porque ele gostava de gastar muito dinheiro e de levar uma vida descrita pelos familiares dele como acima das posses. Em uma tentativa, inclusive, de fazer mais dinheiro para manter esse estilo de vida que ele queria e acumular menos dívidas, porque ele tinha acumulado muita dívida, ele chegou a criar uma empresa de pesquisas elétricas, mas essa empresa faliu em 2001. E gente, a gente não tem muitos detalhes, mas foi, assim, uma falência bem séria. Chegou no ponto de, para proteger os bens da família, ele e a Gisele se divorciarem no papel.
Pra ele não perder, pra eles não perderem a casa pra pagar funcionário. O que não é muito legal de se fazer, é bem shady, né? Porque se você declarou falência, deveria ser... Mas é uma coisa que toda gente rica faz. Então, mas ao mesmo tempo, como eles têm 3 filhos, eu entendo eles não quererem que ela... Sei lá, eu entendo que é uma coisa bem shady, gente, porque muita gente foi prejudicada, né? Eu sei que eles tiveram que se divorciar no papel como forma de evitar que a casa e outros bens fossem confiscados pra pagar as dívidas dele. Nessa mesma época, o irmão dele emprestou 75 mil euros pra cobrir as despesas. E o Dominique nunca pagou de volta. Nossa, dinheiro pra caralho. Eu nunca tive esse dinheiro na minha vida. Nossa, eu não sei nem o que é isso. Sim, não. 75 mil euros na minha Nunca conta. Nunca. Nem... Nossa, imagina. Então, assim, imagina tomar um calote de 75 mil euros. Ou seja, não é uma família pobre também, né? Porque se o irmão tem pra emprestar mas é o que a Caroline... e tomar um calote... Não, mas é o que a Caroline fala. Eles foram... Ela diz que ela foi extremamente privilegiada. Ela fala que era, tipo... Eles não eram, obviamente, eles não eram os Kardashian, mas era uma família rica. Os dois tinham tinham cargos altos, né? Cargos altos numa puta empresa. Numa estatal francesa. Então, assim... o fato do Dominique dar o calote, obviamente, estremeceu as relações familiares. Eu não sei como é a vida financeira do irmão dele, eu não sei o quanto esse dinheiro representava pra eles, eu não sei, tipo, como foi. Eu imagino que se ele tinha esse dinheiro pra prestar, ele também tinha uma vida confortável, mas mesmo assim é um pouco princípio, né? Porque o Dominique nunca parou de ostentar, mas ao mesmo tempo não pagava os 75 mil que ele devia. E isso deve dar uma raiva. O que também é uma coisa que gente rica faz bastante, né? Mas bem, gente, a Gisele e o Dominique se casaram novamente em 11 de julho de 2007, mas assim, foi no papel, eles nunca se separaram de fato, sabe? Mas em 2007 a situação financeira foi finalmente resolvida e eles puderam casar de novo. E em 2013 eles se aposentaram, venderam a casa e se mudaram para a cidadezinha de Mazan, localizada no sul da França. Os filhos e as famílias continuaram em Paris, porque as vidas deles estavam lá, né? Mas eles iam visitar os pais durante os períodos de férias escolares. No total, a Gisele e o Dominique têm 7 netos. Assim, gente, a vida era boa, a vida era normal, era aquela coisa... Não, parece uma coisa maravilhosa. Sim. 3 filhos, 7 netos, os 2 aposentados. E pelo que a Caroline conta, eles eram assim... a Gisele, ela é uma pessoa que ela é muito agitada. Eu acho que a gente ia se identificar um pouco com ela. Ela era muito agitada e muito agregadora, assim. Então, ela queria a família sempre lá. Sempre que a família tava lá, tinha jantar. E tava todo mundo conversando até tarde. Tava todo mundo bem. Ela queria... Sonho. Sim, então era uma família que sempre tinha isso. Eles estavam sempre juntos. E como eu não vi fotos da casa em Mazan... Mas pelo que eu entendi, a casa era bem grande, porque tinha espaço, eles alugaram, a casa não era deles, mas eles alugaram a casa pensando em uma casa com espaço para os filhos e os netos terem conforto para quererem ir sempre, sabe? Então eles realmente iam sempre, e a Caroline ia com o marido, os irmãos dela iam com as esposas, com as namoradas, logo começaram a vir os netos, e aí tinha os netos brincando pela casa e tal, e o sul da França é bem assim, eu quero muito conhecer, não conheço ainda, mas quero muito ir pra lá, porque falam que é um lugar, tem uma vibe bem praia, uma vibe meio boêmia, uma vibe meio férias, assim. Então é normal que a galera aposente lá. Sim. Então, a vida era boa, mas tinha um ponto constante de preocupação na família, que eram os problemas de saúde da Gisele. Fazia anos que ela enfrentava crises de perda de memória, de confusão mental, e mais recentemente ela começou a passar por uma perda excessiva de peso, perda de cabelo, e várias infecções urinárias e outros problemas ginecológicos. Puta que pariu, viu? Puta. E isso, gente, eu não tô falando de meses, eu tô falando de anos. Anos. Puta que pariu. A Caroline, todo mundo tava preocupado, gente, mesmo, porque tava ficando cada vez pior. E a Caroline tava em contato constante com os pais e sempre escutava do Dominique que as crises da Gisele eram consequência do temperamento agitado e hiperativo dela. Ele falava, sabe qual que é o problema da sua mãe? É que ela tá sempre frita, e aí quando a bateria acaba. Ou isso que ela tá sentindo, na verdade, é um cérebro exausto querendo descanso, mas precisa dormir. Sim, de fato. É um cérebro exausto querendo descanso.
De você, Sim. filho da puta. Pois é. Não, eu fico tão puta quando eu vejo isso. Eu fico tão puta. Gente, ela doente por anos. Não, sem saber o que tava acontecendo. Não, já quero terminar esse podcast aqui, porque eu já tô puta. Pois é. E aí, assim, todo mundo falava, gente, tem alguma coisa errada. Tipo, eu conversei com a mãe. A Caroline conta que às vezes elas se falavam no telefone. Porque elas eram muito próximas, elas falavam sempre. E aí, elas desligavam, dava 1 hora, a Gisele ligava de novo como se elas não tivessem conversado. Tadinha. Então, assim, isso não é cansaço, porque não é, e tipo, uma mulher nossa... nova, né? Uma mulher que não tá, tipo, no final da vida. É uma mulher que ainda é muito nova. Sim. E, assim, algumas coisas, queda de cabelo, não, sabe? E a Caroline, então, ela falou, pai, não é isso. Tanto que a Caroline insistiu que a Gisele fosse atendida por um neurologista. Ela bateu o pé, que ela não descansou enquanto eles não foram. O neurologista pediu exames. E o neurologista perguntou se a Gisele tinha algum problema com abuso de analgésico. E a família foi até piada, porque a Gisele, ela não gostava nem de tomar paracetamol. Tipo, não tinha, assim, era um paracetamol de vez em quando. E ela é descrita como extremamente fraca para bebidas alcoólicas. Por vezes, fraca até demais. Teve até uma ocasião, que eles lembram no livro, em 2018, em que ela sentou para um desses jantares com a família, que ela gostava de fazer. Ela deu 2 ou 3 goles numa taça de vinho rosé e praticamente desmaiou em cima da mesa. Nas palavras de um dos irmãos da Caroline, ele falou, de repente, o corpo dela parecia sugado de energia, como se ela fosse uma boneca de trapo. E o irmão também lembrou, nessa mesma ocasião, da resposta do pai quando viu ela caindo na mesa. Foi, ai, não se preocupem, isso acontece mesmo, é melhor eu levar ela pra cama. E subiu com ela, e continua o jantar. Então ela não é tão fraca. Não, tá entendendo? É isso, não é que ela, entendeu? Vamos lá. Ela não era naturalmente fraca. Pois entendi. E todas essas coisas iam acontecendo, e a Caroline e os irmãos se preocupavam, e o Dominique ficava no deixa disso, ele tentava apaziguar eles. Ele sempre era muito enfático em dizer que era tudo consequência da personalidade da Gisele, e que assim que ela parasse um pouco quieta, ia ficar tudo bem. E na cabeça dos irmãos, o que eles achavam? Eles ficavam preocupados, os filhos dela, mas o que eles achavam? Eles achavam que o pai pudesse estar em negação diante da possibilidade da pessoa com quem ele dividia a vida há quase 50 anos ter alguma doença mais séria. E é uma coisa que acontece, gente, assim, é uma experiência pessoal minha que não tem nada de horrível, assim, é horrível, mas não nesse sentido. Quando a minha avó ficou doente, quando a gente estava perto do fim, o meu avô não aceitava. Demorou muito pro meu avô aceitar que, tipo, ele tinha que se despedir. Ele agia como se estivesse tudo bem, tava lá, e a gente percebia que não era porque ele não estava triste, a gente percebia que era porque a ficha não tinha caído. Tanto que depois que a minha avó faleceu, ele passou meses chorando, assim. Deu pra ver que... Então, acontece. Às vezes, a nossa mente só se recusa a aceitar. Na cabeça deles, era isso. Era assim, olha, ela pode estar com... Eles chegaram a achar que ela podia estar com Alzheimer. Eles acharam que podia ser um tumor no cérebro. Eles começaram a pensar em um monte de coisa, e na cabeça deles era assim, olha, às vezes ele só não quer aceitar, e nessa dele não querer aceitar, ele não procura ajuda que precisa, e aí quando descobrir já vai ser tarde, então a gente precisa fazer alguma coisa. Por quê? Nos últimos meses, ela começou a perder muito peso, muito rápido, e os cabelos dela estavam caindo muito, e ela começou a ficar deprimida, e os lapsos de memória começaram a aumentar. Foi por isso que quando ela telefonou pra Caroline pra contar que o Dominique tinha sido preso, ela achou que pudesse ter sido um engano. Porque fazia meses que a Gisele estava cada vez mais fora do ar, sempre que as duas se telefonavam. Como eu comentei, né, tinha momentos até que ela esquecia que elas tinham conversado. Não dá nem pra julgar a reação dela, então, né? Não é uma coisa que ela tava tentando passar pano pro pai. Ela realmente achou que fosse... uma coisa genuinamente um mal-entendido. Ela até achou que, de repente, a mãe podia ter ficado desorientada e sido levada pra delegacia por não ter sabe? Ela achou que podia ser alguma coisa assim. Hoje, gente, nós sabemos que todos os problemas de saúde da Gisele eram consequência de mais de uma década do que na França é conhecido como soumission chimique, ou submissão química, que é o ato de se drogar uma pessoa para roubá-la ou abusar dela sexualmente. A Gisele estava há pelo menos uma década recebendo doses cavalares dos medicamentos lorazepam e zolpidem.
Puta que pariu. Misturados, tá? Que eram colocados em seus alimentos. É, amiga, é isso que eu tô falando. Que eram colocados em seus alimentos e bebidas. Esses remédios foram encontrados pela polícia durante uma operação de busca e apreensão na residência dos Pelicot, escondidos dentro de uma meia colocada dentro de um par de tênis de caminhada, guardados numa caixa em uma prateleira na garagem. Nossa. Que era mais uma evidência de que a Gisele não tinha a menor ideia de que aqueles remédios existiam dentro da casa. Claro. Esses comprimidos eram vendidos pro Dominique pelo próprio médico dele, que chegou a prescrever para ele 450 comprimidos de lorazepam em apenas um ano. O médico tá fazendo o quê? O médico é uma das pessoas, né, envolvidas. No livro, a Caroline afirma que ela não sabe se o médico sabia ou não o que era feito com esses remédios. E eu não encontrei nenhuma informação sobre o envolvimento ou não dele, mas o julgamento tá só começando. Gente, o julgamento vai até o final do ano. Porque assim, na Europa, de forma geral, até paracetamol 1 grama, você tem que ter receita. Aqui você não consegue comprar 2 caixas de paracetamol na farmácia, é proibido. Então, e você, tipo, aqui você não compra... Quando eu fiquei doente, da última vez que eu fiquei doente, a minha prima do Brasil, ela ficou horrorizada, porque eles não me deram nada. É paracetamol eles não e sono. É paracetamol e sono, ibuprofeno e descanso, é isso. Mas é que assim também, eu acho que isso acontece, vou passar um pouquinho de pano pra Europinha, tá? Não pro médico, médico que se foda, eu acho que ele tá envolvido, minha opinião, não é um fato. Mas aqui na Europa, a gente tem alguns dias, aqui não é que nem no Brasil. No Brasil, pra você poder tirar, pra você não ir porque você tá doente, você tem que apresentar o atestado, tirar uma foto do seu ranho. Aqui não, aqui eles te dão uma oportunidade de descansar quando você não tá bem. Na Noruega a gente tem 12 dias que você pode se auto-atestar. Aqui são 5. São 4 vezes 3. Não, é 4 vezes 3 dias que você pode se auto-atestar. Você não precisa explicar por que você não vai, você só fala que você tá doente. É isso. Mais assim do que também. 3 dias, você precisa de um atestado médico. É isso mesmo. Aqui são... eu não sei se são 5 dias no ano ou se são períodos de até 5 dias. Acho que alguma coisa assim. Mas são 5 dias no ano que você pode só falar estou doente, não vou. Você não precisa de atestado. Você só precisa de atestado se você se estender por mais de 3 dias. Se você ficar mais de 3 dias ausente. Então assim, como aqui você pode descansar quando você tá doente, eles são mais rígidos com a venda de alguns remédios eles são extremamente rígidos com qualquer tipo de remédio. E aqui é muito pequeno também, qualquer coisa vira epidemia, né? Tipo, tem muita gente concentrada em espaços muito pequenos. Mas, por exemplo, né? Teve uma vez que eu fui na farmácia porque eu tinha esquecido o meu remédio da depressão em casa e a gente tinha ido para um chalé. E daí eu fui na cidadezinha comprar mais o meu remédio da depressão e a mulher falou, olha, você já pegou esse remédio na farmácia faz 10 dias, você pegou pra 90 dias, por que você precisa de mais? Daí eu expliquei pra ela, não, eu tô no chalé, blá, 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 dela. Tá bom, mas então você vai ficar 180 dias sem pegar esse remédio. Daí eu falei, não tem problema. O meu médico, quando eu tô muito atacada, que ele precisa me receitar calmante, isso assim, em raras situações, ele me dá, tipo, ele não me dá uma cartela. Sim, ele me dá, tipo, 3, 4 comprimidos. Eles cortam, vem numa... sabe esses saquinhos de ziplock pequenininho? Eles colocam os comprimidinhos dentro. Aqui, eu falo, tá bom, é isso daqui que você tem, ó. É anticoncepcional. Eu mudei de cidade, né? E aí eu fui pedir uma receita nova pro meu GP. Ele mandou assim, mas mês passado a gente mandou uma receita pra farmácia. O que aconteceu? Eu tive que explicar que eu mudei de cidade. E aí eles mandaram uma... E é por isso que eu acho que o médico tá envolvido sim. Porque então, não é possível, gente. Eu nunca ouvi em nenhum lugar da Europa esse negócio, tipo, mão aberta com um remédio controlado. Eu também não, mas assim, eu não sei como é a França. Eu sei que Paris, de maneira geral, Paris é mais liberal para alguns medicamentos, mas pra lorazepam e zolpidem eu acho que não. Mas não esses medicamentos, gente. Eu acho que não. No Brasil, você teria dificuldade de conseguir 400 remédios desse. Não, é verdade. Eu acho que a gente ainda vai ouvir desse médico, gente. Até agora, ele não foi chamado pra depor que eu saiba. Até a gente tá gravando dia 12 de setembro. Talvez falem dele depois, não sei. A única coisa que a Caroline afirma no livro é que ela não sabe se o médico sabia ou não, e nas notícias que eu li, não falava dele. Mas isso não quer dizer que ele não vai ser chamado. Pra mim, até o fim do ano, a gente vai ouvir desse médico. E pra quem não sabe, né, pra quem não faz uso de remédios psiquiátricos como estas que vos falam,
O que são esses remédios, gente? O lorazepam é usado para controle dos distúrbios de ansiedade e para alívio a curto prazo da ansiedade associada com sintomas depressivos. De acordo com a bula desse remédio, eu peguei a bula para olhar, tá? As reações adversas mais comuns são confusão mental, depressão, check. Alteração do jeito de andar e da coordenação, tontura, fraqueza muscular, sensação geral de fraqueza. E, entre os efeitos menos comuns, destacam-se queda de cabelo, amnésia, coma e atenção e concentração prejudicada, que eram todos os sintomas que a Gisele apresentava por anos e que o Dominique afirmava que eram resultado de sua personalidade hiperativa. É o jeitinho dela. Eu só tô falando do lorazepam, ainda tem o Zolpidem. O que é o Zolpidem? O Zolpidem é um medicamento da classe dos hipnóticos destinado ao tratamento da insônia, que induz o sono e causa efeito sedativo. O uso desse medicamento sozinho tem como reações adversas mais comuns sonolência, dor de cabeça, tontura e distúrbios cognitivos, tais como amnésia anterógrada, que é a amnésia que acontece após os eventos que causaram a amnésia. Hã? Como assim? O que é tipo, você teve amnésia e você também esqueceu o que aconteceu algumas horas depois que você esqueceu o que aconteceu. Tá. Desculpa, eu acho que eu dissociei, eu não entendi nada. Não, eu tive que ler várias vezes pra eu entender essa parte da bula. Porque isso explica, sabe o lance dela conversar no telefone, esquecer e ligar de novo? É isso. Porque tem gente que tem amnésia que só esquece, tipo, do passado. Esquece o passado e lembra daqui pra frente. Tem gente que tem... Sabe, tipo, aquele filme com a Drew Barrymore que ela esquece do dia? Sim. Que todo dia pra ela é o mesmo? A amnésia anterógrada é meio que isso, só que, tipo, você esquece aquele momento ali. Uhum. Tipo, aquele momento do que tá acontecendo, daqui pra frente, não o passado. Uhum. E isso explica por que ela tava esquecendo as conversas que ela tinha com os filhos e com os amigos. Agora, o uso do Zolpidem combinado com o lorazepam, que é um benzodiazepínico, pode ocasionar um efeito intenso de sedação, similar a um coma, pode causar depressão respiratória e até mesmo óbito devido ao aditivo depressor do sistema nervoso central. E, gente, além de tudo, muitas vezes ele colocava esses remédios no vinho dela, então ainda tinha interação medicamentosa com álcool. Lembra que eu falei que ela tomou 3 goles de rosé e capotou? Sim. Ele sempre tentava pôr no vinho dela, ele só colocava em outras bebidas porque ele queria minimizar ao máximo a chance dela lembrar e deixar ela o mais próximo... É uma coisa horrível que eu vou falar agora. Ele queria deixar ela o mais próximo de morta possível. Uhum. Sabendo disso, imagina como ela ficava quando esses remédios faziam efeito. Mano, gente... Quando ele conferia que ela estava dopada o suficiente, ele levava ela pro quarto. Eu quero dar um alerta de gatilho, que eu vou falar de coisas pesadas. Ele a despia e ele a vestia com roupas que a Caroline descreve no livro como roupas de uma profissional do sexo barata. Ele então enviava uma mensagem de celular e aguardava alguns minutos. E aí ele ouvia o barulho da porta dos fundos da casa que dava para a cozinha se abrindo. E aí ele ouvia uma pessoa lá embaixo se despindo, ele ouvia essa pessoa lavando as mãos com água quente, e quando ele ouvia o barulho da torneira fechando, ele descia no escuro, buscava o desconhecido nu pela mão e deixava esse desconhecido no quarto, onde ele observava e filmava tudo. Vocês podem imaginar o que acontecia nesse quarto. Quando tudo terminava, ele se livrava da lingerie barata, ele dava banho no corpo inerte da esposa, ele vestia ela de volta com as roupas normais dela, ele limpava a cozinha só para garantir que não tinha ficado nada, se livrava de qualquer vestígio que pudesse ter ficado da noite anterior e ia se deitar do lado dela na mesma cama em que ele acabou de orquestrar um estupro. Ia se deitar do lado dela por anos. Ia se deitar do lado dela. Às vezes, esse processo era mais rápido. Quando não haviam candidatos disponíveis ou quando ele estava se sentindo inspirado, era o próprio Dominique que consumia Viagra e se filmava fazendo sexo não consensual com a Gisele. Drogada e vestida com aquele tipo de roupa. Em todas as filmagens, os mesmos atos sexuais são repetidos, são sempre as mesmas posições,
com a Gisele sempre na frente e a outra pessoa sempre por trás, e em todos ela tá ou completamente nua ou vestida com aquelas fantasias que eu já mencionei. De acordo com as estimativas da polícia francesa, foram identificados 92 estupros separados cometidos contra Gisele. Caralho, velho. Por 72 homens diferentes entre julho de 2011 e 22 de outubro de 2020. Eu não sei reagir. Não. Desses 72 homens, 51 foram identificados. Um morreu de câncer antes do caso ir a julgamento. Amém. Então a gente tem 50 homens sendo julgados nesse momento junto com o Dominique. Cara. A vida de algumas pessoas é muito pesada. É muito pesada. E como que o Dominique encontrava esses candidatos? Ele usava alguns fóruns clandestinos na Dark Web, frequentados por pessoas interessadas nesse tipo de prática. O fórum favorito dele era um fórum que chama Without Her Knowing, ou Sem Ela Saber, dedicado apenas a imagens e vídeos de mulheres sendo filmadas clandestinamente em chuveiros, banheiros e locais públicos como ônibus e, adivinha, supermercados. Nesses espaços, ele era extremamente ativo e ele se dedicava tanto a escrever anúncios em busca de candidatos quanto a postar fotos, vídeos e relatos do que ele considera suas conquistas. E sim, tudo o que acontecia com a Gisele era compartilhado na internet. Em determinada postagem, ele escreveu: "Da última vez eu não a mediquei o suficiente. Dessa vez, nenhum problema. Podemos seguir com essa dose." O Dominique fazia a distribuição, entre aspas, né, muitas aspas, desse material de forma totalmente gratuita. Ele nunca lucrou nem €1 sequer com nenhum dos horrores que ele fez naquela casa. E sobre isso a Caroline fala: "É o último nível de perversidade. É só Papai, prazer. que sempre teve problemas financeiros, nunca lucrou com mamãe. Ele fez isso para seu prazer, pura e simplesmente." A seleção desses candidatos se dava mediante postagens com fotos da Gisele, nas quais ele convidava homens, de preferência da região, para irem à sua casa e estuprarem sua mulher enquanto ele filmava. Os interessados deveriam enviar uma mensagem se apresentando, e os pré-selecionados eram contatados diretamente pelo Dominique via e-mail ou mensagem de texto, e precisavam se comprometer a seguir uma série de regras. Essas regras variavam um pouco de pessoa para pessoa, mas seguiam os mesmos princípios fundamentais. Qual é a primeira regra? Silêncio absoluto. Os homens convidados não podiam falar alto nem fazer barulho durante o estupro. O objetivo era não causar nenhum ruído que pudesse despertar ou a Gisele ou os vizinhos. Claro. 2. Remoção das roupas na cozinha. Então, os homens tinham que entrar pela cozinha, pela porta dos fundos, e remover todas as roupas lá. Aparentemente, essa é uma medida que ele tomava para minimizar qualquer risco de deixar vestígios ou DNA que pudessem ser detectados em outras partes da casa. Como eles deixavam todas as roupas na cozinha, ele só tinha que limpar a cozinha. 3. Restrições de perfume e tabaco. Os agressores não podiam usar perfume nem ter cheiro de cigarro, porque para garantir que a Gisele não sentisse o cheiro e não tivesse essa lembrança. Sim. Porque cheiro é uma coisa que perfume, cheiro é uma coisa que fica no seu cérebro por anos, décadas, você consegue lembrar daquilo. Então é uma coisa que, tipo, qualquer cheiro podia ser um gatilho pra ela e Sim. podia trazer uma memória pra ela. 4. Esperar no estacionamento. Algumas vezes os homens tinham que esperar por até 1h30 no estacionamento de uma academia próxima, enquanto o efeito dos medicamentos que o Dominique dava na Gisele batia. Primeiro, para garantir que ela ia estar totalmente inconsciente. Segundo, para o volume de carros estacionados na frente da casa não chamar a atenção dos vizinhos. 5. Celular em casa. Em casa não, desculpa. Celular no carro. Eles não podiam levar o celular com eles dentro da casa, porque ele não queria nem que eles pudessem mandar mensagem pra ninguém, nem avisar a polícia, e nem que eles fizessem o próprio material pornográfico com o que eles tinham feito lá. E ele também não queria o risco de mensagem ou ligação acordar a Gisele no meio. E 6, era proibido você estar com as mãos geladas. Por isso que ele pedia pra eles lavarem a mão na água quente na cozinha, porque ele não queria que as mãos geladas arrepiassem o corpo quente de sua esposa.
Gente. Essas regras rígidas refletem o grau de controle que o Dominique Pellicot exercia sobre esse esquema e a frieza com que ele planejava os ataques. Essas regras foram projetadas para evitar qualquer possibilidade de descoberta tanto dos vizinhos quanto da vítima. A intenção era que cada encontro ocorresse de forma discreta e sem interrupções, garantindo que os abusos pudessem continuar por anos, sem que a Gisele ou qualquer outra pessoa suspeitasse de algo errado. Essa barbaridade aconteceu pela última vez em 22 de outubro de 2020, 2 semanas antes dele ser pego no mercado, filmando a saia das mulheres. Filho da puta do caralho. E assim, gente, naquele momento, na delegacia, quando a Gisele viu a segunda imagem dela mesma com um homem desconhecido, ela finalmente entendeu que era o Dominique o real responsável pelos lapsos de memória, pelas dores de cabeça, pela perda de peso, pela perda de cabelo, pelas doenças ginecológicas e pela imensa tristeza que estava atormentando a alma dela há anos e parecia não ter motivo para existir. Porque não é porque a mente dela não lembrava que o corpo dela não sabia o que estava acontecendo, sabe? O trauma aconteceu igual. E muito embora naquele momento ela ainda não tivesse ideia da dimensão do que tinha acontecido, uma parte dela entendeu que aquilo estava acontecendo há muito tempo. E foi nessa hora que ela disse que ela achou que o coração dela fosse parar de bater. E aí ela fala: e foi aí que tudo que tínhamos construído juntos foi destruído. E pensei em nossos 3 filhos, nossos 7 netos. Eu só queria desaparecer, mas precisava contar pros meus filhos que seu pai fora preso. E eu pedi que o meu genro estivesse... Ela só ligou às 8 da noite porque ela pediu que o genro estivesse em casa, perto da Caroline, para que ela tivesse suporte quando a Gisele fosse contar que seu pai não só havia me estuprado, como também me entregado para ser estuprada por outros homens. E ela diz: o grito que Caroline deu ao telefone quando soube o que realmente havia acontecido ficará gravado em minha memória para sempre. E encerramos aqui a parte 1, gente. Nossa, gente. Você constrói uma vida com uma pessoa. 50 anos, Natália. 50 anos com a mesma 3 pessoa. Filhos, 3 7 filhos, netos. 7 netos. A vida inteira com uma pessoa. E tem um detalhe, é assim, e você em várias não vale ocasiões... nada pra pessoa. Ele te vende na internet por $0. Todos os 50 anos, os ele 3 te dá filhos, na internet, ele não te vende na internet, ele tá te dando. Na internet, todos os 50 anos, todas as histórias, todas as memórias, todos os afetos, os carinhos, o pedido de casamento, o sim, a lua de mel, as gestações, os filhos, os netos. Nada disso vale nada. Não vale nada. Não. O que vale é deixar o pinto do Dominique feliz. A vida dele é isso. A vida dele é. O que importa é o pinto do Dominique estar feliz. É isso, não vale nada. Ele jogou. Ele destruiu Ele foi responsável pela destruição da pessoa que deveria ser a pessoa que ele deveria amar mais e proteger mais no mundo. E não só dela, como de todo mundo. Eles fizeram 3 pessoas, sabe? E indiretamente, ele destruiu eles fizeram... a alma dessa família completamente. Tudo dessa família tá manchado. Pra sempre. Não existe uma memória que não esteja manchada. Não existe uma memória que não esteja... Sabe, que você nunca vai lembrar dos momentos bons em família sem pensar, será que minha mãe tava drogada? Será que minha mãe tava ali? Será que... O que tava passando com a minha mãe naquele dia? A Caroline fala exatamente isso. Ela fala que a vida dela tá sendo ainda, porque o julgamento ainda tá acontecendo, um processo de ressignificação e destruição da vida dela, dos primeiros 42 anos da vida dela. Porque ela fala que agora tudo ela começa a enxergar de outra forma. Tudo, assim. Ela tá meio que num processo de tentar separar lembranças boas e, sabe, tipo, dust it off, sabe, tipo, pegar algumas lembranças boas, e guardar com ela de alguma forma que, tipo, pra ela ter alguma coisa, porque ela fala que agora ela tá repensando tudo, toda a vida dela, porque tem outra coisa que a gente tem que levar em conta também. Os casos que estão sendo julgados são de 2011 até 2020. São os que a gente sabe. E é só porque... gente, eu não tenho certeza dessa informação, mas parece que quando eles mudaram pra Mazan, em 2013, ele trocou de computador.
E que eles estão analisando os casos de 2011 até 2020 porque é o histórico que eles têm da internet. Então tem coisa que eles pegaram da Dark Web, dos fóruns da Dark Web, e tem coisa que eles pegaram do computador. Mas assim, a gente não sabe se ele só não começou a usar a Dark Web em 2011, porque eu não sei nem se existia antes disso. É possível, e a gente vai falar mais disso na parte 2, vocês vão saber por quê, que isso esteja acontecendo desde sempre. Sim, eu não duvido. Então, Eu não acredito que isso seja nos 10 últimos anos. Que depois de ser um marido perfeito por 40 anos, os últimos 10 ele cagou. Não. Não. Isso, e ninguém faz isso, Renata. Ninguém começa, ninguém clica dessa forma. Você não é um bom marido e um pai exemplar por 40 anos e daí você fala, hoje é o dia, hoje eu vou doar minha mulher na internet. Não existe isso. Não. Isso é uma coisa que ele tá fazendo desde sempre. E sabe-se lá se ela foi a última vítima. A única vítima. Disso. Não tem... segura pra parte 2, gente, que o barato vai ficar louco. Não, mas é isso. Isso. Eu não sei, eu quero chorar, eu quero brigar com alguém, eu quero... Cara, eu quero... Não, é bem difícil, eu entendo, porque eu fiquei... eu realmente, gente, eu prometo que dessa vez eu vou fazer a parte 2 e eu vou parar de fazer caso assim, por um tempinho, pelo menos até eu me reequilibrar. Não, o pior é que eu tenho... Todos os meus roteiros são uma bosta também. Todos eles são pesados, todos os que eu tenho. É que o mundo tá numa fase difícil, né? Todos os meus roteiros são pesados. Eu tenho Seita, eu tenho 2 serial killers que estão chegando. Então... Não, eu tô assim, Eu fico... Sabe aquele negócio que viralizou no TikTok? Você preferia estar no meio da floresta com um urso ou um homem desconhecido? E daí todas as mulheres falando, eu preferia estar com um urso. O urso. E todos os homens ficaram mega ofendidos, né? Porque você ia ser assassinada pelo urso. E o que eles não entendem é que um urso ia só me matar. Exatamente. Ele não ia construir uma família comigo. Ele não ia me engravidar 3 vezes. Ele não ia me pedir em casamento. Ele não ia me levar numa lua de mel. Ele não ia me levar em dates. Ele não ia ter 7 netos comigo. Ele não ia ter uma vida inteira comigo e depois me doar na internet. Eu preferia morrer instantaneamente na mão de um urso que é um predador, que eu espero que seja um predador e que vá me matar. Porque se eu vejo um urso, a primeira coisa que eu vou pensar é, morri, tá ótimo. Essa foi a minha vida, todo mundo tem que ir um dia. Esse é o meu pensamento. Eu jamais vou imaginar, nossa, agora ele vai construir uma vida comigo e ele vai me estuprar por 10 anos. Não só me estuprar, como me oferecer pra outros homens. Enquanto ele filma. Pra outros homens horríveis, perversos, nojentos. E o que eu fico pensando é que, assim, ele dopava... ela é a esposa dele. Se ele quisesse fazer sexo com ela faria sexo com ele. Mas não, ele precisa dopá-la e estuprá-la. Ele não quer... O ponto é que ele não quer o consentimento dela. Essa mulher, pra ele, é um objeto. Ele não quer o prazer dela. Não, pelo contrário. Ele quer a satisfação de olhar pra ela na mesa do café da manhã no dia seguinte e pensar, essa vagabunda não faz ideia do que eu fiz com ela ontem à noite. É isso que ele quer. E a cara de pau dele de falar, é sua mãe que tem que... Sua mãe que é frita, sua mãe que tem essa personalidade, sua mãe... A culpa é dela que isso tá acontecendo com ela. Eu fiquei, assim, a cara de pau, a audácia desse bosta, sabe? A audácia desse bosta. É uma coisa que um urso jamais faria. Pois é. Então eu preferia ter a minha cabeça arrancada. Eu preferia ter a minha cabeça arrancada pelo dente de um urso do que passar por 10 anos sofrendo esse tipo de ataque. Pois é. E não é... E, a gente fica puta porque não é uma coisa... Nossa, esse cara é um monstro, é 1 em 1 milhão. Não é 1 em 1 milhão. Ele conseguiu... Na França, ele conseguiu mais 52... Não, 72. É que só identificaram 50. Ele conseguiu mais 72 homens que são perversos igual. Morando numa cidadezinha no sovaco da França. Mano, a cidade tem 6 mil habitantes. Então, e esse homem conseguiu encontrar... É 1% da população, é mais de 1% da população da cidade. Então, assim, não é todo homem, mas é homem pra caralho, é homem o suficiente, sabe? Mas não, gente, se vocês já estão revoltados agora, vocês se preparem. Porque acreditem se quiser, a parte 2 piora, tá? Não. Vamos falar de julgamento, vamos falar de... A gente vai falar de um monte de coisa. Gente, vão ter detalhes, vamos falar de outras vítimas. Tá.
Porque sim, temos outras vítimas. Vai ser assim... Vai ser uma viagem ao inferno. Tá. E, gente, nós estamos gravando a primeira parte, a segunda parte no mesmo dia. Então, vamos lembrar que se você é apoiador, você recebe a segunda parte apenas 2 dias depois da primeira. Todo mundo recebe na segunda-feira e apoiadores recebem a segunda parte logo na quarta-feira. Não precisa esperar uma semana. Então, se você não é apoiador, apoie na Aurelo e no YouTube para mais conteúdo como esse. Eu quebrei a Natália, me perdoa. Eu sabia que esse caso ia ser difícil, eu sabia que esse caso ia ser ruim. É por isso que eu não queria pesquisar. Mas, gente, eu não sabia que eu ia querer chorar, tipo, nos primeiros 10 minutos de você contando esse caso, sabe? Porque... Não, é horrível, é horrível. Vamos lá, vamos que vamos, gente. Bom, gente... Obrigada por ter feito esse enquanto. Trabalho. Não, obrigada. Obrigada por ter feito esse trabalho, porque realmente eu não ia conseguir pesquisar esse caso. Então, obrigada por ter passado por isso. E eu acho que em nome dos ouvintes também, obrigada por ter trazido o caso, porque todo mundo pediu, então obrigada. Não sei, mas, gente, obrigada pela audiência. Gente, e não esquece que dias 22 e 29 a gente vai entrar ao vivo pra falar de coisas mais leves, com sorte. Então vai ser o momento mais feliz. E a gente espera estar recuperada até lá. É isso, gente. Sejam bons, busquem conhecimento. E pau no cu do Dominique. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Aurelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!